Plural. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Espectadores, essa noite estamos dando início a mais um programa Psicanálise Integral. Boa noite, Dr. Kepp. Eu gostaria hoje, nesta noite, de convidar o senhor a falar sobre essa questão que o senhor vem desenvolvendo nos seus programas, inclusive de rádio, que fala a respeito da inversão psíquica e todos esses assuntos que têm despertado muito interesse por parte da população, porque são coisas muito práticas e que podem ser de grande auxílio à comunidade. Cláudia, eu vou começar fazendo uma pergunta a você. Sim. Muito bem. Por que uma pessoa procura uma terapia, uma psicoterapia, na sua opinião? Bom, na minha opinião, eu acho que uma pessoa procura uma psicoterapia se ela tem alguma sintomatologia que está incomodando. Se ela tem, por exemplo, está manifestando algum problema de angústia, de insônia, de nervosismo, de depressão, ou então se ela tem alguma espécie de dificuldade de relacionamento, ou então se ela está passando por uma crise no casamento ou no trabalho. Então você vê que no Brasil a ideia de psicoterapia é essa, que a pessoa deve procurar quando precisa. Exato. Quando tem uma sintomatologia desagradável, angústia, depressão, fobia, ou então quando os pais encontram problema nos filhos, então querem que os filhos façam análise, ou então quando eles vão aos médicos e os médicos aconselham, ou então quando de qualquer maneira as pessoas pedem que eles compareçam ao analista para tratar de alguns problemas que os outros notam que são graves. Então, o conceito de análise até hoje é para curar pessoas doentes. Exato. Então, vamos dizer, a pessoa mais doente que existe, uma pessoa alienada, que a gente chama de alienada, essa pessoa geralmente nunca iria ao analista. Exatamente. Então, estou dizendo que a psicoterapia, que a análise principalmente, é um processo mais de crescimento para a pessoa. O senhor sabe, Dr. Kepp, aqui que o senhor está me lembrando de um comentário que o Arnold Kaiserlin, aquele presidente da Associação de Psicologia Humanística da Europa e também professor de filosofia da Universidade de Viena, quando ele esteve visitando aqui a sua sociedade em 1979, a nosso convite, dando conferências, ele fez esse comentário, que, de acordo com as pesquisas dele, de uma maneira muito interessante, de coincidência até, a sua escola seria a única que teria recursos para tratar de indivíduos sãos ou para desenvolver o potencial da normalidade ou da sanidade da pessoa. Se bem que Freud disse há muito tempo que pessoa sã, totalmente sã, não existe. Bom, eu fiz um estudo que eu, aliás, acho interessante, baseado principalmente Tomás de Aquino, no tomismo. Nós sabemos que na humanidade existem 4 gigantes assim no pensamento, 4 indivíduos geniais que praticamente conduzem a civilização até hoje. Platão, Aristóteles antes de Cristo, e depois Agostinho e Tomás de Aquino. São, vamos dizer, 4 gigantes assim da alma que fizeram a civilização. E neste último, em Tomás de Aquino, do século XIII, ele fez um estudo dizendo assim, perguntando qual é a finalidade do ser humano. O que o ser humano procura mais na vida? O que ele deseja da vida? Então ele próprio coloca que ele deseja felicidade, que aliás é tomado da ideia de Platão. Ele não era platônico, ele era mais aristotélico, mas ele, nesse sentido, colocou a ideia de Platão, dizendo que a finalidade do ser humano é ser feliz. Então, vendo agora no nosso trabalho de análise, de terapia, nós notamos que o ser humano está atrás disso.
Então, esse próprio pensador diz o seguinte: o que traz a felicidade para uma pessoa? Então, muitos vão dizer os bens. Quais são os bens? O bem, vamos dizer, é o dinheiro, é o patrimônio, o bem são as riquezas que o indivíduo, materiais em geral, que o indivíduo procura ter na vida. Uma casa na praia, um iate. Então, interessante é que o próprio pensador fala que os bens materiais são inferiores ao ser humano. Tanto assim, aquele Bill Gates, né, que eu chamo de Bill the Great, quer dizer, o grande, o americano, tudo ele acha que é grande, tem 30 bilhões de dólares e é um indivíduo totalmente infeliz. Diz que ele não para um minuto quieto para conversar, porque o tempo todo ele está... Ele tem 30 e poucos anos, então já está doente. Então não faz bem. O que a pessoa tem, as grandes riquezas, não fazem bem. Se bem que também a pobreza não faz muito bem. Bom, o segundo elemento que o Tomás de Aquino pensa seriam as honras. Então o indivíduo quer ser feliz através das honras. O que são as honras? As honras são procuradas mais pelos indivíduos assim poderosos, né? Políticos. Um dá presente para o outro. Acadêmicos. Vai um presidente de um país, num outro país, põe uma latinha no pescoço e fala, você é grande. Então... Premiações, né? Eu digo a latinha, porque os prêmios geralmente são umas latinhas. Umas medalhas. Que eles chamam de medalhas. Sim. Então a pessoa fica contente, é doutor honoris causa aqui, é doutor lá, doutor aqui. Então isso também, infelizmente, né, Cláudia, não causa assim, vamos dizer, uma felicidade que a pessoa procura. Aliás, o Erasmo de Roterdã, Erasmo era um pensador da Holanda. Ele escreveu um livro chamado Elogio da Loucura. Isso. Ele diz o seguinte: se você quiser enlouquecer uma pessoa, você elogia a pessoa. Não para de elogiar. Em um ano ela vai para um sanatório. Então, essa questão de honra, de um presentear outro, é o caminho, portanto, da doença mental mais grave. Então, as honras também são algo inferior ao ser humano. Então, não podem dar felicidade. Então, dizem, então será a alimentação? Alimentação abundante, bebida, o indivíduo se embriaga, Questão então toma de instintos, droga. Né? Questão de prazeres instintivos no geral, doutor Kepp? Alimentação, o sexo também, né? Quer ser feliz através do sexo. E a gente sabe que o sexo é mais a fantasia que traz qualquer prazer, né? Se o indivíduo não tem uma boa fantasia, ele fracassa nesse sentido. Ou então o cuidado ao corpo, né? O cuidado do corpo, o que é? As mulheres vão nos institutos de beleza, os homens vão fazer musculação, vão fazer exercícios, então procuram ter um corpo forte, aparecem na rua como atletas. Então, isso traz felicidade, Cláudia, tudo isso? O que, na sua opinião, é que traz felicidade? Bom, usando esse princípio, né, mesmo da metafísica, que o menor não pode gerar o maior, então tudo que é inferior ao ser humano, não pode dar felicidade ao ser. Então ele só pode ser feliz se ele aceitar o ser, mas principalmente se ele aceitar o que é superior a ele, que a felicidade venha de um ser que é superior a ele. Você diz a mesma ideia, Tomás de Aquino, né? Aceitar Deus. Mas você nota também que se o indivíduo, ele consegue dar afeto, mas eu digo, afeto não é o que pensam geralmente ligado ao sexo, não é bem isso. Afeto é ajudar, gostar, dar conselho, tirar a angústia da pessoa, vamos dizer, levar a pessoa a pensar naquilo que é mais conveniente a ela. Bom, o nosso programa aqui de televisão, Cláudia, tem essa finalidade também, de levar o indivíduo a pensar naquilo que pode
torná-lo feliz. Você falou em Deus, é claro. Esse é o fator espiritual, é o ser por excelência, Deus. Mas a questão do afeto é muito importante, porque é a partir do afeto que o indivíduo sobe nessa felicidade e consegue uma vida feliz. E aí acho que quando o senhor fala em afeto, o senhor se refere bem a um sentido prático, né, Dr. Kepp, do ato puro, da ação boa, do não só ficar no pensamento, no sentimento, mas partir para a ação boa, para o ato bom, a realização do bem. E a gente nota, né, Dr. Kepp, que um problema que a gente vê nas pessoas que estão assim em dificuldades psíquicas graves, eles geralmente não estão engajados numa ação pura, uma ação boa, que seja boa para ele e para os outros. Eles têm dificuldade de entrar nesse campo de ação, da ação boa. Então vamos continuar no próximo segmento, né? What's it take to be a leader today? Be a positive leader with ethical values, a leader the world needs. Come to Millennium's post-graduation course, the only institute in the world offering post-graduation courses in English with Norberto Keppe's innovative therapeutic method. Come and talk to us. We have helped thousands of students. I'm sure we can help you. Então, telespectadores, de volta ao nosso programa dessa noite, eu gostaria de passar aos senhores uma pesquisa que foi feita nas ruas de São Paulo a respeito do que o paulistano pensa, ou outros mesmo, pensam a respeito da psicoterapia e da necessidade de fazerem psicoterapia. Nós estávamos falando no bloco anterior que psicoterapia deveria ser algo que todas as pessoas fizessem. O autoconhecimento é a base de qualquer realização que a pessoa vai ter na vida, não só do equilíbrio orgânico, equilíbrio psíquico, equilíbrio social. Então eu gostaria que os telespectadores prestassem atenção nas respostas que nós obtivemos. Eu gostaria de saber se o senhor já participou de psicoterapia, já fez psicoterapia? Ainda não. Não, ainda não. Já. Qual? A mais tradicional. Mas o que achou? Ótimo. Fiz 5 anos e foi um dinheiro muito bem gasto. Não. Você já fez psicoterapia? Não, não fiz. Não entendo. Não falo português. E qual é a sua opinião? O senhor acha que a psicoterapia seria assim para pessoas loucas, né? Consideradas loucas, ou que todos deveriam fazer? Acho que para todos, né? Não, acho que muita gente poderia, porque muita gente não é louco, mas parece louco, né? Deveria fazer também esse tipo de coisa. Tá? Você acha que a psicoterapia, assim, todos podem participar? Com certeza. Não, para qualquer pessoa. Não. Acho que para todos, porque todos nós andamos meio estressados, né? Às vezes a gente se perde um pouco em nosso dia a dia, mas são para todas as pessoas, não só para aqueles que são considerados como os loucos. Qualquer pessoa pode fazer se precisar, certo? O que você acha? Que a psicoterapia seria só para os loucos ou todos poderiam fazer? Eu acho que todos poderiam fazer, depende da capacidade de cada um, né? Se a pessoa precisa, se ela acha que precisa fazer alguma terapia, psicoterapia acho que seria uma boa ideia. Eu nunca precisei passar por isso, não sei quando. Você já fez psicoterapia? Não, nem sei o que é isso. Você acha que a psicoterapia seria só para os loucos ou que todos poderiam fazer? Acho que todos, né? Tem muito louco aí que nem sabe que é louco. Então,
Então, pelo que vocês puderam notar nessas respostas, existe uma surpreendente noção do povo que foi entrevistado de que a psicoterapia é algo que deveria ser feito por todo aquele que ache necessário. Agora, poucos dos entrevistados realmente fazem psicoterapia, ou muito menos têm recursos para fazer uma psicoterapia, porque normalmente a psicoterapia custa caro e ela não é vista como algo necessário para o equilíbrio, para o progresso de uma nação. A conscientização dos problemas psíquicos e sociais, infelizmente, não é vista como uma necessidade para que se forme um povo equilibrado e desenvolvido. Agora, viu, Cláudia, essa questão, por exemplo, do preço que você falou, não sai assim tão caro, porque ela se torna quase que um elemento de primeira necessidade. Sim. Ela devia já estar dentro dos recursos econômicos da pessoa. Sim. É claro que a pessoa com salário mínimo não tem condições de fazer, mas em geral ela traz benefício porque ele começa a saber ganhar mais do que ele geralmente ganha. E nos Estados Unidos existe já isso inserido dentro não só do sistema de atendimento, nos Estados Unidos e na Europa, né? Eles têm isso já inserido no sistema de assistência médica pública, mas também todas as seguradoras de saúde dão essa facilidade para o seu assegurado de cobrir as despesas com psicoterapia, porque sabem que é uma necessidade primeira. Agora, você no início do programa de hoje, Sim. Você falou sobre a questão da inversão, né? Exato. A inversão, Cláudia, eu reputo que, no meu caso, é a maior descoberta que eu fiz no campo da ciência, a ciência de psicoterapia, de psicopatologia. Porque o Freud, ele percebia que a pessoa tinha conduta que ela não conhecia, que ele praticava certas coisas que ele não tinha ideia. Por exemplo, a pessoa ia cumprimentar a outra e dizia uma outra palavra, ou então, em vez de chamar pelo nome certo, dizia um outro nome. Sim. Então, vamos dizer, o indivíduo se chamava Antônio, ele chamava de Pedro. Então, quer dizer, que ele não queria realmente falar com o Antônio, que ele queria falar com o Pedro. Então, essa lapsos, né? Ele fala lapso de língua. Sim. Então, esses lapsos mostram a verdadeira intenção. Em vez dela dizer uma coisa, ela diz às vezes ao contrário. Então, a intenção dela era aquilo ao contrário. Sim. Então, o Freud quer dizer com isso que existia um inconsciente dentro do qual a pessoa não tinha ideia do que passava no seu interior. E era isso que causava a doença. Mas eu acho que não é um inconsciente, que é uma inversão, que a pessoa está invertida. Por exemplo, hoje eu atendendo uma cliente, e eu noto que ela não consegue dar boa orientação para o filho, que o filho é meio traquinas, assim, é muito insubordinado, e ela não consegue segurar a criança. Ela não consegue dizer não para a criança. Ela não consegue mostrar para a criança o que ela tem de errado realmente. Então ela pensa que ela agindo assim, se omitindo na educação, então que o filho está se beneficiando. Então isso eu reputo como uma inversão. E eu, Cláudia, a maior parte da humanidade vive nessa inversão. Por exemplo, se o indivíduo não estuda, ele acha que não estudando é um benefício para ele. Ou pelo contrário, se ele tem um diploma, sem conhecer, seja de advogado, seja de qualquer tipo, então ele tendo o diploma é suficiente, e não o conhecimento daquela matéria que ele estudou. Então, vamos dizer que o mundo é invertido nesse sentido que o indivíduo é invertido. Todos nós somos invertidos e não temos consciência da inversão. Eu acho que isso que o Freud chamava de inconsciente, nós podemos chamar de inversão. Quer dizer, é esse interior invertido no sentimento, na vontade, que no final das contas leva a nossa vida. E a gente não tendo consciência, isso que nos conduz aos maiores desatinos, não é? No terceiro segmento, eu vou mostrar aqui no livro o que acontece no campo eletromagnético, que é o que acontece no nosso setor também de vida, e como esse setor de influência é muito importante, porque você pode ter certeza que os filhos
seguem toda a orientação, vamos dizer, certa e errada dos pais. Agora, os pais não sabem da orientação errada que dão. Agora, Dr. Kepp, encerrando o nosso bloco, eu gostaria só de levantar um ponto. Eu acho que a principal inversão para o mundo conscientizar é essa ideia de que ver a verdade, ver os problemas, por exemplo, receber uma crítica, que isso é uma espécie de agressão, é um ataque ou é algo negativo que nós não recebemos bem. Então, ou a pessoa se sente humilhada com isso. Eu acho que a consciência dos erros é algo importantíssimo e que o ser humano vê ao contrário. Ele deve gostar de quem corrige, né? E não gostar de quem elogia. Eu acho que aí é a fonte dos maiores problemas de relacionamento, quer seja na família, quer seja no trabalho, em qualquer situação. Então, retornaremos dentro de instantes para o nosso terceiro segmento dessa noite. O curso não é teórico, o curso é muito prático, tem workshops de conscientização, onde o aluno vai aprender a lidar, a conhecer as reações humanas. Essa é a principal ferramenta do curso, trabalhar com a consciência da patologia para poder recuperar a sanidade. Então, nesse terceiro segmento, nós vamos procurar fazer uma miscelânea de aplicações da psicopatologia em diversos campos. O senhor falou agora há pouco, Dr. Kepp, que o senhor queria dar um exemplo retirado da física. Isso. Do que acontece, o correspondente do que acontece no campo da física e o que acontece no campo da vida psíquica. O que o senhor trouxe aí para os telespectadores? Eu trouxe um chamado anel de Faraday, que é um cientista da Inglaterra, que ele fez uma experiência que é a seguinte: ele fez um anel em que uma parte é desligada da outra. Quer dizer, os fios são ligados à eletricidade só de metade do anel. Essa metade, né, ligada à eletricidade. E a outra parte é desligada da parte inferior. Mas quando coloca na energia elétrica, na corrente elétrica, a parte de baixo também eletrifica a parte de cima. Então, o que acontece? É uma influência praticamente à distância. É como o ímã. Agora, isso mostra o seguinte, que muitos físicos não aceitam, que a corrente, quer dizer, o magnetismo vem de fora. Então, o magnetismo que nós também colhemos no nosso interior, quer dizer, a energia que vem de fora, de uma certa forma é a mesma do anel de Faraday. E essa energia que dá vida a nós. Então nós temos no nosso interior, vamos dizer, a mesma necessidade dessa energia que o Tesla aqui, na outra parte. E o que a gente verifica no campo físico é a mesma coisa, que existe todo um equilíbrio energético que a pessoa precisa ter para poder ter saúde. Mas eu quero dizer com isso que os filhos não seguem o que os pais falam. Ah, entendi. O pai pode dizer: meu filho, seja honesto, meu filho, trabalha, estuda. Mas não é isso que o filho faz. O filho segue, geralmente, as intenções ocultas que os pais têm. Então, seu pai é meio malandrão, assim, preguiçosão, não quer estudar, então o filho não segue o que ele fala para estudar. Os filhos seguem a preguiça dele. Então, o senhor está falando que a criança capta de maneira energética as energias do comportamento do pai ou da mãe, que não é uma coisa verbalizada, mas são as energias que a pessoa transmite. Então, que vão influenciar. E da sociedade e da também. Sociedade também, exatamente. Porque muitas vezes a gente não pensa o seguinte, que as ideias, por exemplo, os sentimentos que correm nos nossos neurônios são energias.
Quer dizer, toda ideia é uma energia, todo pensamento, todo sentimento é uma energia. E tem outro fator também. Nós temos aqui um médico, né, Dr. José Cassep. Ele é médico lá de Belém do Pará. Então ele colecionou uma série de artigos, de dados em livros, onde ele mostra que, por exemplo, a medicina, se você fala com o médico, olha, mas o medicamento não é assim muito bom, porque tem um fator positivo e tem 4 contraindicação. Então, um medicamento qualquer, você toma para curar uma coisa e desregula 4 elementos no interior da pessoa, porque é um elemento químico. Então, a pessoa deve se curar qualquer doença através do elemento energético, mas através de bons pensamentos, ou então da consciência dos maus pensamentos, e através de bons sentimentos, ou da consciência de maus sentimentos. Quer dizer, o Dr. Casseb, ele disse que só nos Estados Unidos morrem por ano 160 mil pessoas de doenças iatrogênicas, causadas por medicamentos, por hospitais, por orientação médica. Cláudia, 160 mil por ano dá praticamente 500 por dia e dá 20 por hora. São 20 pessoas que morrem por hora. Nos Estados Unidos? Só nos Estados Unidos. Bom, Estados Unidos aliás, é um dos países mais adiantados nesse sentido, porque lá se uma pessoa sofre algum prejuízo, algum dano médico, ele pode ser ressarcido, né, com processos assim colossais. Imagina um país que não tem esses recursos. Mas eu não quero dizer que o médico tenha tido qualquer intenção de atacar o indivíduo doente. A estrutura da ciência médica que está invertida. Eu quero dizer o seguinte, é que o médico, em geral, ele estuda fatores orgânicos. E como mostrei aqui, por exemplo, esse fator de eletricidade na bobina desse Faraday, isso acontece no ser humano, que o ser humano, vamos dizer, é um elemento energético, que aparece também em forma assim, orgânica, em forma material, mas é uma energia pura. O que nós temos de material é muito mais energia do que material. É por isso que o corpo se dissolve. Se o corpo não fosse energético, não se dissolveria. Ficaria como uma pedra aí, talvez milhares de anos. De maneira que a cura do ser humano só é possível através do interior para o exterior. Dos pensamentos, das emoções para o corpo. Então, por isso que na medicina psicossomática está comprovado que a consciência, a conscientização, a consciência que o cliente aceita ter, os sentimentos de afeto, de realidade que ele aceita ter, então isso provoca a cura numa própria farmácia interior, um reequilíbrio das energias internas que vão provocar a cura de muitos sintomas orgânicos. Você sabe, Cláudia, que aí no Hospital das Clínicas eu dava aula desse setor de medicina psicossomática no aparelho digestivo no 2º e 3º ano da faculdade na cadeira do Vasconcelos. E também no tempo do Decur, que era cardiologista. E com o tempo, os alunos se interessaram muito e os professores disseram, mas Kepp, se entra seu trabalho, acaba com a medicina. Então Vasconcelos dizia, olha, eu não sei até que ponto a medicina vai aceitar o seu trabalho, porque seu trabalho é frontalmente ao contrário do médico, porque o médico parte do corpo para o sentimento. Então a pessoa, por exemplo, tem uma depressão, tem uma fobia, etc., dá um medicamento, que é um fator assim orgânico, para curar o fator psicológico. Agora, se é possível chegar no psicológico diretamente, curando o orgânico, que é possível, então como é que fica a medicina? Então, vamos falar aqui com a nossa sueca. Hoje nós convidamos para a nossa programação dessa noite
Kerstin Arvidsson, que era enfermeira na Suécia, né, Sim. Kerstin? País do gelo, né? Sim. Tem saudade do frio lá? Às vezes. Não fica perto da geladeira para sentir um pouco de frio? É. Boa ideia, né? A Kerstin trabalhou muito com pacientes psiquiátricos, né, Kerstin? Sim. E agora a Kerstin veio para o Brasil e faz essa aplicação do método psicolinguístico no ensino de línguas, né, do método terapêutico. Então a senhora já teve toda uma experiência na Suécia, evidentemente em psicoterapia. E depois, fazendo esse treinamento trilógico, a senhora está aplicando na escola, né? E Quais são os resultados Aqui na escola. da escola, com os alunos? Sim. Eles melhoram? Sim. Então fala, Eu olha pra vejo como professora que eles melhoram. Mas a questão é se a pessoa admite. Porque eu, como professora, vendo o aluno, quando ele começa a ter as aulas, ele pode entrar com muita tensão, angústia, timidez, até dificuldade de falar, se expressar, mesmo em português. E com o tempo a pessoa melhora, ela fica mais calma, consegue se expressar, assim, entender melhor. Eu noto várias vezes que a pessoa fica mais alegre, mais aberta. E não admite, né, que foi o seu trabalho É que te isso ajudou. que é, exatamente. E por que a senhora acha que não admite? A senhora admite que a senhora aqui dentro sarou de tudo? É isso que é a questão, que é a falta de gratidão. Eu sinto. Eu sinto gratidão mesmo, porque melhorou muito a minha vida. então, mas eu queria que ficasse explicado aqui o que acontece cientificamente, não é? Nesse procedimento. Então, o que é ensinado, né? O que a pessoa percebe para poder se melhorar, não é? O que é isso que acontece? Não é O que a senhora uma acha missa que lá, uma coisa... transmitindo para a pessoa, ela melhora? Nos textos que a senhora lê. Nos textos, eu acho que é muita... Essa última semana, nós lemos vários textos, assim, eu li com vários grupos, textos sobre essa questão de aceitar ver os erros. Eu noto que os alunos acham muito interessante isso mesmo. Porque... Por exemplo, Kerstin, talvez não dê tempo de falar nesse segmento. Dizem que o Brasil está entrando numa catástrofe econômica. Será que isso é verdade? Será que agora, vamos dizer, o país vai para o brejo mesmo? Vamos deixar suspense, isso, né? vamos deixar isso para o nosso próximo segmento dessa noite. Até já. Tratando no segmento anterior da importância da conscientização para um equilíbrio da vida orgânica, da vida psíquica e social. Agora, estávamos discutindo a respeito de textos que levam a essa conscientização, textos que favorecem a leitura, que favorece a conscientização das pessoas. E também da importância da pessoa sentir afeto, porque o afeto é a energia básica da vida. Então, se
ser humilde, aceitar ver os próprios problemas, os problemas que existem na humanidade, nos nossos queridos, nos nossos familiares, enfim, ter a consciência da realidade, seja ela qual for, é um elemento importantíssimo para o desenvolvimento da pessoa. Agora, entrando nessa questão do Brasil, né? Então, muita gente está assustada porque diz que o Brasil está num período terrível aí, em que a especulação não deu certo e está com todas essas dívidas e vendendo praticamente as empresas brasileiras e, bom, uma situação terrível. Então, eu pergunto, será que o Brasil está assim nessa situação tão terrível? Ou agora é que está aparecendo o problema econômico do país, que praticamente ficou durante muitos anos assim escondidos. Esses anos todos ficaram alienados e que agora surgiram. Então eu quero dizer o seguinte, para quem me escuta, que agora a situação nossa é muito menos perigosa do que naquela alienação que havia. Então agora nós estamos de fato na realidade, porque a realidade é o contato com os problemas. A pessoa não quer dizer, se ela não tem assim, não vê problemas, que ela não tem, tem. Todo ser humano, desde que nasce até que morre, tem problema. Então a questão é essa, ou se a pessoa lida com os problemas ou não. Então, o que aconteceu foram anos em que o brasileiro pensava que ia ser rico de repente. Como o americano fala, né? To be millionaire. De repente, acordava, estava rico. E com a especulação. Então, essa situação era normal. A situação atual, não. E tomara que essa situação chegue também aos Estados Unidos e aquele povo acorde daquela fantasia que eles vivem até hoje. Porque era realmente preocupante quando nós chegamos de volta ao Brasil do nosso trabalho no exterior, há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, ver assim nas mídias, nos noticiários, nos comentários entre a população, essa esperança, por exemplo, dessa ideia invertida de que o capital é que gera riqueza. Então, o investimento, o capital estrangeiro no Brasil é que viria trazer progresso ao Brasil, colocando o trabalho e a riqueza que o trabalho gera dependente do capital. Então, isso dava mesmo até um certo medo de pensar a que isso iria levar o Brasil. E agora a gente vê o grande desastre que isso já levou, mas felizmente a população está conscientizando. Mas aí já é outra inversão, né, Cláudia? Achar que o primeiro mundo é que dá tudo para o terceiro mundo. E não que o terceiro mundo dá ouro, dá café, dá trigo, dá pedras preciosas, dá quartzo, dá tudo quase de graça para o primeiro mundo. E cérebros, o primeiro mundo é cérebros e ainda, como a gente conhece nos Estados Unidos e na Europa, pessoas que vão trabalhar de graça para ele. Então estou dizendo isso, que esse é um problema também de inversão, quando o primeiro mundo acredita que ele é que vai ajudar o terceiro. E não é que ele precisa, assim, desesperadamente do terceiro para não morrer de fome, que eles não produzem mais alimento, e para ter matéria-prima para manejar as fábricas, que sem matéria-prima eles afundam. Já visto esse problema que houve aí com a Minas Gerais, né? Esse pedido de moratória do governador de Minas, o Itamar Franco, o abalo que gerou nas bolsas de Nova York, quer dizer, um país cujo PIB diz ser 8 trilhões de dólares, então como que se abala desse jeito se um governadorzinho de um estado do Brasil diz que vai deixar de pagar os seus compromissos por 3 meses? Então, Mia, com o Alex agora. Com o Alex agora, ok. Alexandre Frascari, ele é professor também da Millennium e também teve uma experiência grande no exterior, né? Fazendo estágio. Ele é físico, né? Formado em física. Está de acordo, Alex, com essas teorias aqui da Faraday? Aliás, a minha interpretação? Sim, porque o ser humano, assim, tem estudos também que mostram assim que o ser humano ele é como assim uma antena, né? Que a própria célula do ser humano, o próprio DNA é como uma antena que capta a energia do exterior, né? Que o ser humano assim ele não vive só
da comida, por exemplo, mas que ele vive mais, principalmente, da energia que ele capta do exterior, né? Então a gente, para existir, né, para ter essa estrutura orgânica, para existir como ser humano, a gente precisa estar continuamente captando energia, né? E como capta, né, a energia de fora? Então, um ponto é que a gente capta a energia através da nossa própria ação, né? Enquanto o ser humano está agindo, ele está captando, ele está recebendo, né? Quando ele para de agir, ele para de receber. E nesse momento o organismo se deteriora, começa a se degenerar. E aí aparecem as doenças. Você quer dizer assim como um gerador que fica em velocidade, em ação e então capta energia. Isso, enquanto ele está em movimento, ele está captando. No momento que ele começa a parar, ele deixa de captar. Então a energia que sustenta a estrutura do ser humano é interrompida. Por isso que é importante a questão da consciência, porque a consciência não é só um fator assim de falar, mas quando a pessoa tem consciência, ela abre esse canal, ela se põe em ação e ela acaba recebendo mais energia. Então por isso que assim fisicamente a gente compreende uma cura de uma doença pela conscientização. E você... Mas não é exatamente como o gerador de eletricidade, que a roda recebendo água gira. Quer dizer, aí é o trabalho do ser humano, ele entrar numa ação boa. Então, entrando numa ação boa, lá a bobina pega o magnetismo de fora e coloca nos fios e manda para as residências. Isso. Depois os transformadores recebem, pegam novamente o magnetismo e transmitem para outro transformador até as residências, fábricas, tudo. Mas a gente pensando em termos de consciência, hein? Exatamente, quer dizer, sempre tem esses três elementos. Tem um elemento de movimento junto com uma energia que existe. E isso que canaliza, né? Capta e transmite, né? Isso é a descoberta do Tesla, né? Que foi um húngaro que trabalhou com Edison nos Estados Unidos e tinha mais de 700 invenções. Foi ele que praticamente trouxe a geladeira, o motor de indução, que é o motor elétrico. Deixa eu fazer uma ressalva. O Tesla descobriu isso a nível da física, mas a nível da consciência ele não trabalhou com isso. Ele sabia que tinha uma força assim fundamental, que ele chama de escalar. E que essa força fundamental poderia, vamos dizer, mover as máquinas, tudo isso. E nós achamos também que essa força fundamental é que produz o átomo, o elétron, o próton, o nêutron. Porque mesmo o átomo, para existir, ele precisa estar recebendo energia continuamente. Quer dizer, tudo que existe no mundo material está em movimento. As próprias partículas estão em movimento. Se parar alguma partícula, ela desaparece. E para sustentar aquele átomo, aquela estrutura atômica, ele precisa estar recebendo energia o tempo todo. E é essa energia mais fundamental, né, que é a energia escalar, que atualmente muitos físicos chamam de energia do vácuo, ou outros nomes, né? Mas é uma energia mais básica, né, que depois ela se transforma tanto na matéria como na energia eletromagnética. Então daí a gente vê também que tudo que existe, inclusive o ser humano, não é só energia nem só matéria, mas é essa substância fundamental, essa energia fundamental que se manifesta dessas duas formas, né? Por isso então que o ódio, a inveja, esses sentimentos negativos seriam uma inversão da energia ou um breque a essa energia verdadeira. Por isso que causam então doenças de todo tipo, porque breca, impede que haja esse fluxo energético. Vamos chegar à conclusão, o Alex e Cláudia, que a doença não existe por si. Que qualquer tipo de doença, qualquer tipo de atividade assim negativa, ruim, é simplesmente um impedimento ao que existe no ser humano na base, que é bela, boa e formosa. Que é essa energética fundamental, essencial. Que é assim, né? Se a pessoa se coloca a favor, em harmonia com as forças do universo, então ela está sã. Se ela se põe contra pelas atitudes que ela toma, então ela impede isso. Então, nós temos que convir que os nossos cientistas têm muito o que reformular nas suas teorias, porque toda essa base da ética, da metafísica, precisa ser unida, aliada à ciência para que ela possa funcionar.
Vendo o aspecto de inversão. Se desinverter a física, Alex, se tirar a física da matemática, então vamos ver que Newton, Galileu, eles tinham carradas de razão das coisas que eles falaram e que muitos não entenderam. Então, eu acho que na semana que vem nós podemos dar continuidade a esse assunto fascinante que é essa união das ciências físicas e das ciências psíquicas, da metafísica. Até a próxima semana. Muito obrigada aos nossos participantes. Chartine vai falar mais na semana que vem. Até a próxima, então. Até a próxima.